Olá a todos. Hoje eu vou fazer a leitura de alguns pequenos trechos de um livro de um jurista brasileiro. Em outro momento eu já gravei 2 vídeos falando alguns aspectos da vida e da obra desse autor, que é o Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, que nasceu em Alagoas em 1892 e morreu no Rio de Janeiro em 1979. O Pontes de Miranda, além dos livros propriamente jurídicos, ele escreveu obras em outras áreas, como da filosofia, da sociologia, e também textos de caráter mais literário, né? Textos de reflexão, como é o caso desse livrinho aqui, A Sabedoria dos Instintos. É um livro que tem um lugar assim especial na bibliografia machadiana, na bibliografia pontiana, né, do Pontes de Miranda. Essa edição que eu tenho aqui em mãos é uma edição da Garnier, a mesma famosa editora do Machado de Assis, dos primeiros livros, né? E é uma edição que foi publicada, aqui é uma segunda edição, que eu estou aqui com ela em mãos, de 1924, né? Uma segunda edição de 1924. E esse livrinho, né, que o Pontes de Miranda deu o nome de A Sabedoria dos Instintos, com o subtítulo Ideias e Antecipações, é um livrinho, na verdade, cuja a primeira, vamos dizer, composição teria se dado em 1913, quando o Pontes de Miranda contava em torno de 20 anos de idade, né? Aqui uma edição de 1924, como eu falei, aqui tida como uma segunda edição, do 4º ao 6º milheiro, né? O Pontes de Miranda dedica essa edição à memória já de Machado de Assis e de José Veríssimo, e ele vai aqui, em toda advertência, falar que esse livro foi publicado, está pronto, etc., entre os anos de 1913 a 1914, e ele faz aqui uma apresentação ao livro, né, que eu vou ler esse trecho aqui, A Sabedoria dos Instintos. Vai dizer o Pontes de Miranda: há uma esquisita delícia em pensar. Na agitação cotidiana da vida, quando nos sentimos em imediato contato com a realidade, ou deixamos que nos avassale a dor das impressões de há pouco, existe sempre um momento em que nos extasiamos e revivemos a vida. Sentir, reviver, pensar é a mesma coisa. Pensar o que se sentiu é viver mais uma vez. A própria ideia deve ser a forma espiritual de um pedaço de vida que se revive. Também a memória possui sabedoria. Atravessamos a vida sem parar, vivendo sempre, mas ao recordar o que se viveu, ressentimos-lo aos fragmentos, deliciando-nos, escolhendo. Verdadeira intuição da volúpia da vida. Sentir, reviver, pensar. Parece depois que as grandes dores foram feitas para serem pensadas nas horas felizes, quando o sono nos surpreende em um canapé. Mas ainda vai mais longe a sabedoria, tem prazeres divinos, tem requintes. Agradamos também que se sinta conosco o que nós amamos, que se consiga ver o que nós vivemos, ou se possa pensar o que nós sentimos. Por isso o livro nobre é o que se fecha a cada momento e foge o espírito com a ideia, à procura de trecho de vida que lhe corresponda. Corre, revolve, encontra-o e sorri. Os espíritos sorriem sempre que se encontram a si mesmo. Rio, 1913. Então fica aqui esse livrinho, que vou voltar nele outras vezes, porque é um livro, tem uma série de aforismas, uma série de reflexões sobre a vida. Esse trecho aqui
de um menino de 20 anos, né, que já faz algumas reflexões interessantes sobre a vida, mas qualquer parte que o livro se abra, eu estou abrindo aqui aleatoriamente na página 34, eu posso ler o seguinte: deve ser utilitária a educação dos povos, sem excluir desse utilitarismo, por intermédio ou não das religiões, ideal nobre, elevado, embora imediato, realizável. É crueldade exigir dos povos a capacidade de serem responsáveis pela impossibilidade dos seus ideais. Certo é que alguns, como certos indivíduos, nasceram para os ter, para os gozar, meticulosos, até o requinte. Mas do nosso altruísmo e dos nossos frívolos cuidados, não precisarão esses. Saberão fabricar as escondidas por si mesmos ou por seus instintos o mel sagrado dos próprios sonhos. Palavras do homem de gênio, esses homens modernos, de quem o destino nos fez contemporâneos, deviam fazer-se mais sagazes para ler os pensadores. Confundem o alto com o obscuro. A culpa não é nossa, é deles. Não há outro fim senão subir um pouco mais. E do muito que trazemos, hão de ignorar aqueles quase tudo. Na altura em que nos colocamos, tudo é nuvem para esses homens. Não são capazes do mesmo esforço, e as pedras raras que lhes mostramos deixariam de o ser se fossem vistas por eles. O que nós queremos é que eles as possam ver através de nós. O livro é lente, imita o grau do nosso espírito e a claridade irreal de nossa cultura. Lede-o e vereis o mundo como vós, o mundo como nós o vemos. Sondareis os recantos dele com a mesma luz, porém nunca jamais com os mesmos olhos. Vou ver ao início aqui, que eu acho que tem umas passagens muito bonitas aqui. Esse início do livro aqui eu sempre gostei muito. Há livros que, embora simples, são escritos em voz tão alta que as ideias e o estilo só seriam bem compreendidos se os declamássemos. Com tanta sensação de altura foram feitos que as palavras, as frases e os conceitos deles só seriam de todo verdadeiros se os lêssemos em montanhas, uivando o mar, em frases de espuma a nossos pés. Quando encontrardes tais obras, subi os montes, embebedai-vos de visões de espaço e de intuito, e convide a montanha a acompanhar-vos na leitura. Por melhor que tivesseis aprendido a língua das alturas, não tenteis prescindir dos seus serviços. Todo idioma possui segredos e excelências de expressão que somente os naturais conhecem e aplicam. E é tão rara, tão vasta e tão difícil a língua das cordilheiras. É isso aí. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.